Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tarot Secrets. Vamos lá então para mais uma leitura. Hoje o nosso tema é o seguinte: o que que você não está vendo sobre essa conexão, tá? Sua com essa pessoa aí que você está mentalizando. O que que você não está enxergando? O que que você não está vendo, tá? Vamos ver o que que a espiritualidade tem para falar para vocês. A gente tem dois grupos. Grupo número 1, Videntes da Luz, com esse pingentezinho de cristal, tá? Grupo número 2, a gente tem o tarô rúnico com o, a pedrinha olho de tigre, tá? Escolham de acordo com a intuição de vocês. Uma vez que vocês escolherem, é só ir lá na descrição do vídeo e clicar na opção que você escolheu, tá bom? E a gente se vê lá. Tchau, tchau! Olá, pessoal da opção número 1. Vocês escolheram aqui o tarô Videntes da Luz ou pingentezinho de cristal. Vamos lá. Então, entender o que que você não está enxergando nessa conexão aí sua com essa pessoa que você mentalizou, tá? O que que você não está enxergando nessa conexão de vocês? O que que você não está enxergando nessa conexão de vocês, tá? Vamos ver o que que a espiritualidade tem para falar aqui. Dez de paus, imperador, rainha de ouros, hierofante, três de espadas, mais uma aqui, cinco de ouros, nove de paus, rei de ouros, deixa eu ajeitar, 10 de espadas, ás de copas, rei de espadas, 4 de ouros, tá? E aqui a gente tem a justiça, ó, gente. A justiça já diz o seguinte, né? Que eu acho que é o que a gente pode abrir falando nessa leitura aqui de vocês. As coisas estão acontecendo do jeito que tem que ser, tá? A justiça fala sobre isso, né? É uma carta muito forte, um arcano maior que diz para mim é que ela no fundo, né? O que que tá por trás dessa situação toda aqui? Que as coisas estão acontecendo do jeitinho que tem que ser, tá? Por mais difícil que esteja, por mais complicada que seja a situação, ou se não estiver dando certo, enfim, tá acontecendo do jeito que tem que ser, do jeito que a espiritualidade planejou para você, tá? Aqui, gente, eu sinto que essa situação de vocês tem uma dificuldade grande, né? Aqui, ó, tem uma carga pesada, tem uma bagagem emocional, ou você é essa pessoa, ou as duas têm uma bagagem emocional muito pesada, muito forte. Pode ser que as duas pessoas, ou um de vocês, tenha aí como se fosse já passado por tanta coisa, sabe? Tanta coisa na vida que tá difícil, né? Você baixar a guarda, tá difícil você continuar acreditando, tá difícil acreditar que as coisas são simples ou serão simples. Eu sinto que isso pode ter a ver com a pessoa que você gosta, tá? Principalmente, né? Essa pessoa aqui pode ter uma certa dificuldade de se envolver ou de se permitir criar um vínculo real com alguém por causa dessas dificuldades da vida, por tudo que já passou, a bagagem emocional, sabe? Por tanto que já apanhou. Lógico que isso pode se aplicar a você também. Então, adapte a situação. Se você se identifica, ok, mas também considere que a outra pessoa também tem essas questões, tá bom? Eu sinto que pode ser vocês dois aqui. E eu sinto que tem aqui uma certa dificuldade, né, de se permitir, de baixar a guarda por causa disso, sabe? Eu sinto que pode ter uma exaustão aqui, um cansaço emocional, um cansaço de estar sempre ali. Eu sinto que as coisas, como é que eu falo? As situações da vida, né, pelas quais essa pessoa passou, você também, tá? Adapte aí, como eu falei, fizeram com que. Eu vou falar da pessoa porque é sobre ela que você quer saber, tá? Mas pode ser sobre você também, tá bom? Vamos combinar assim. Então, essa pessoa passou por muita coisa na vida que fez com que ela criasse uma carcaça muito dura, sabe? Ela criasse uma carcaça ali de uma pessoa mais rígida, de uma pessoa inflexível, de uma pessoa que planeja tudo com muito cuidado, de uma pessoa que busca sempre manter o pezinho dela no chão, tá? Pode ser uma pessoa que optou, depois de sofrer muito emocionalmente falando, por
focar no trabalho, focar em coisas que são práticas, que são simples, que são resolvidas com lógica ou com praticidade, entende? Por causa dessa situação toda, né, das dificuldades. Algumas dessas pessoas aí, você talvez, né, saiba, mas não, porque assim, você pode saber dessas coisas que eu tô falando, mas talvez você não saiba, né? O que você não tá enxergando é o quanto isso afeta o comportamento dessa pessoa, a forma como ela lida com você e com a situação de vocês. Entende? O quanto isso aqui é importante, relevante nessa situação de vocês, o quanto influencia nos comportamentos dessa pessoa, tá? E eu sinto aqui que essa pessoa, para alguns de vocês, essa pessoa pode estar lidando com um fim de algo, pode ser de um relacionamento, de um casamento, com a passagem de alguém, né, a morte de alguém, pode ser também literal para alguns, mas pode ser também com o fim de uma fase na vida dessa pessoa, e esse fim dessa fase na vida dessa pessoa não foi fácil, tá? Muito difícil, pelo contrário, muito difícil. Muito, essa pessoa ainda pode sofrer até hoje com esse fim. Se foi uma separação, se foi mudança de status, se foi algo a ver com a vida profissional, a morte de um dos pais ou dos pais, enfim. Algum fim aí na vida dessa pessoa ainda marca essa pessoa até hoje, tá? E contribui para essa bagagem emocional que essa pessoa tem, entende? Então, eu sinto como se essa pessoa, ela tem um desejo, eu sinto, tá? De abrir o coração dela. Ela tem um desejo de encontrar um amor, tá? Ela tem um desejo, uma vontade, uma esperança de que ela vai conseguir amar novamente, vai conseguir abrir o coração dela de novo em algum momento, em que esse fardo vai se tornar mais leve, em que a situação vai ser mais simples. Tem. Mas nesse momento, eu sinto que a carga ainda é muito pesada. Nesse momento, o coração dessa pessoa ainda tá assim, ó, machucadinha, tá? Nesse momento, essa pessoa tá ali no modo dela de rei de espadas para proteger o coração dela. Tipo, se eu ficar no meu modo racional, eu não vou sofrer tanto, né? Se eu ficar no meu modo racional, eu mantenho meus sentimentos para mim, fechadinho, guardadinho, e eu não me exponho tanto. Então o risco de eu sofrer é bem menor, tá? Se eu me mantiver isolado, separado das pessoas, tá? Ou então, quando eu digo isso num sentido metafórico, tá, gente? De não se abrir ainda. Eu evito, né, mais sofrimento. E eu sinto que essa pessoa, como se fosse, ela tem um coração aí que ainda precisa ser curado. Pode ser por causa dessa perda, pode ser por causa da bagagem emocional que ela carrega, uma exaustão emocional. E eu sinto que talvez o que você não enxerga é o quanto isso daqui influencia na forma como essa pessoa está lidando com você ou com a história de vocês nesse momento, tá? É como se essa pessoa tivesse. Só que ela tá fazendo de um jeito errado, né? Aqui não tem um quatro de espadas, por exemplo, que fala de alguém que tá dando uma pausa para poder curar o coração. Aqui a gente tá falando de alguém que tá se isolando, né? Talvez numa mentalidade meio de vítima, tá? Assim, tudo acontece comigo, eu não posso confiar em ninguém, tá? Essa pessoa pode estar num momento ainda de querer ali curtir a fossa, vamos dizer assim, porque você vê aqui, ó, tem a chave para essa pessoa abrir a porta e entrar, né? Só que ela tá escolhendo estar do lado de fora, entende? Então é como se ela tivesse de propósito fazendo isso, é como se fosse curtindo uma fossa mesmo, tá? E ao invés dela estar lidando com essa carga para se curar, para se sentir melhor, ela está se permitindo ficar ali na fossa e para não sentir tanto como se fosse isso, ao invés de busca de uma cura, ela está se protegendo e não está curando o que está machucado ali por trás. Então ela tá só, é como se, deixa eu ver. Tem um bichinho machucado. Eu isolo ele dos outros bichos para ele não se magoar mais, mas eu não trato a ferida do bichinho, tá? Então eu sinto que é isso que está acontecendo. Ao invés dela tentar curar a feridinha, ela tá se isolando para não se magoar mais, mas a ferida continua lá. Eu sinto que é algo desse tipo, tá? Que tá acontecendo com essa pessoa aqui.
Então, eu sinto assim, por exemplo, para alguns de vocês, se essa pessoa se afastou de você, se a espiritualidade meio que tá tirando essa pessoa da sua vida, se você sente isso, é porque essa pessoa não tá pronta, sabe? Ela não tá pronta para abrir o coração dela, entende? Por mais que ela queira, assim, ela tenha um certo desejo de um dia conseguir de novo, mas ela não tá fazendo o trabalho necessário para isso, tá? Então, eu sinto como se a espiritualidade está falando assim, se a gente está tirando, é porque essa pessoa não está pronta para você. Se as coisas estão demorando, é porque essa pessoa ainda precisa fazer esse trabalho, esse processo, sabe? Tipo, tem aqui uma certa situação com a qual essa pessoa precisa lidar que ela está lidando de maneira ineficiente, né? Isso aqui reflete nisso. Então eu sinto que por mais que você saiba desse histórico, talvez você não estava enxergando o quanto isso afeta a forma como ela lida com você. E eu sinto que a sua espiritualidade diz que não é justo você lidar com isso daqui. E não tem como você ajudar essa pessoa se ela não quiser ser ajudada, como eu falei. Aqui a pessoa tá meio que numa mentalidade de se ela tá lidando com isso de forma errada, de se colocar na posição de vítima e não fazer nada pra curar essa ferida, tá? Ela tá botando só as outras pessoas como quem magoam ela, mas não quer cuidar do que tá magoado. Enfim, é algo assim. Acho que deu pra entender. Vamos clarificar aqui, ver se é algo mais, né? O que é que você não tá enxergando nessa conexão de vocês, tá? Expectativas, né? Eu sinto que por causa de toda essa situação, tá? Essa pessoa, eu sinto que é como se ela sempre estivesse esperando, como se fosse que as coisas fossem difíceis, ou o pior das pessoas, tá? Ó, pode ter química aí, pode ter paixão, desejo nessa situação de vocês, ok. Mas é difícil aqui lidar com essa situação para essa pessoa. Não é, eu sinto que aqui tá falando, tipo assim, não é que essa pessoa não goste, ou de você não se sinta atraída por você, não é isso. Isso aqui é um problema dela, né? É algo que acontece com ela. Eu sinto que pode ter algo aqui, ó, nessa situação de vocês que lembre essa pessoa de situações passadas que fizeram ela sofrer, e aí, mais uma vez, ela se fecha, né? Como eu falei, ela tenta se proteger ao invés de tentar resolver, tá? Aqui, ó, mas essa pessoa tem um desejo, sim, de se relacionar com as pessoas, ela tem um desejo de viver algo interessante, completo, ó, mas ela tá magoada aqui, ó. Os espíritos guias podem estar ajudando ou tentando ajudar essa pessoa, fazer essa pessoa enxergar, mas eu sinto que é mais uma lembrança de que aqui nesse caso você não tem muito como ajudar, é uma coisa que ela tem que fazer. Para alguns de vocês, essa pessoa aqui, ela tá lidando com essa situação assim, tipo, se jogando em festa, né? Ela tá se distraindo do real problema, entende? Tá se distraindo do real sentimento que ela tem. Então, essa pessoa pode estar se distraindo com outras pessoas, pode estar bebendo muito, saindo muito com os amigos e etc, para manter a cabeça ocupada e não lidar com o machucadinho. E ela se isola emocionalmente no sentido de ligações profundas, tá? Com outras pessoas. Ó, eu sinto que essa pessoa forma aqui uma barreira, né? Entre ela e as outras pessoas com medo de se magoar. Se isolar, pode estar metendo a cara no trabalho, é outra forma que essa pessoa pode lidar com essa situação, em vez de lidar com a dor, com o sofrimento, ela se distrai a cabeça e bota uma barreira entre ela e outras pessoas. Ó, tá vendo? Ó, healing, cura, né? Para algum, ó, 10 de espadas, para algum, como eu falei, do fim, né? Essa pessoa tá lidando com o fim de alguma coisa, com alguma situação dolorosa. Para alguns de vocês, com essa cartinha aqui, pode ser trauma de infância ou algo assim com o qual essa pessoa nunca lidou, tá? De forma verdadeira. Ela só faz se distrair e não lida com o problema real da situação. E mesmo que ela queira se envolver com alguém, ela não consegue por causa dessa situação, tá? Ó, e talvez essa pessoa espere que alguém específico vá transformar a forma dela de enxergar, ou que vai quebrar todas essas barreiras dela de alguma forma. Só que ninguém vai ser capaz de fazer isso aqui por ela se ela não trabalhar em si primeiro, entende? Ela pode estar com expectativa errada em relação ao tipo de amor que ela quer encontrar, de repente. Tipo, colocar a esperança de que alguém vai fazer ela se sentir completamente segura sem todas essas defesas e etc. Tá? Algo que transforma, mas não é assim. Ela precisa começar esse trabalho.
Então, se ela estiver esperando por isso, acho que dificilmente ela vai encontrar, tá? Ó, aqui, essa pessoa, ela tem que deixar esse lado racional dela mais de lado, tá? Ela é como se eu sinto que a espiritualidade está trabalhando aqui para ajudar essa pessoa a se curar, a enxergar isso aqui, tá? Eu sinto que isso aqui também é um recado. Olha, ela tem dificuldade de oferecer, né? De oferecer carinho, de oferecer amor, de fazer as coisas pelos outros, de baixar a guarda dela mesmo, de demonstrar carinho por causa de tudo que eu falei. Essa pessoa pode ser um pouco mais egoísta por causa também dessa situação que eu falei. Então tem aqui questões que não tem nada a ver com você, tá? Realmente, não tem nada a ver com você, ó. Eu sinto que é algo em relação a essa pessoa, confusão dela, né? E uma situação difícil aí que ela tem que lidar, mas ela não tá lidando da melhor forma possível, tá? Então eu sinto que a espiritualidade está dizendo aqui para você, olha, é uma questão muito mais profunda, é uma questão muito mais complexa que essa pessoa precisa alinhar com ela mesma antes de se envolver com alguém. Eu sinto que a espiritualidade está ajudando, mas essa pessoa precisa querer se ajudar aqui, tá bom? É isso, gente, que eu vejo aqui. Espero que tenha ajudado de uma luz aí para vocês, né? Ajudar vocês a entender um pouco melhor essa pessoa, os comportamentos dela, tá? E vocês entenderem que a culpa não é de vocês, né? Eu acho que o principal recado é esse: a culpa não é sua. Aqui tem um histórico por trás dessa pessoa aí que. E você não tem como mudar isso se essa pessoa não quiser, tá? Então é isso que eu vejo aqui para vocês desse grupo número 1. Se não ressoou, dá uma olhadinha na outra opção. Mas se ressoou, se você gostou, não esqueça de deixar um like, de se inscrever no meu canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo 2, vocês escolheram aqui a pedrinha, o olho de tigre ou o tarô rúnico, tá? Então vamos entender o que é que você não está enxergando nessa conexão aí sua com essa pessoa que você mentalizou. O que é que você não está enxergando? Só mais um pouquinho, foca, mentaliza essa pessoa. O que é que você não está enxergando nessa conexão aí que você mentalizou? Oito de copas, o louco, 3 de copas, 9 de paus, ou de espadas, perdão, a força, rainha de paus, o imperador, 5 de paus, 4 de paus, pajem de paus, o mundo e 8 de ouros. Ó o rei de paus. Rei de paus, 8 de paus, a lua, 9 de ouros. O que é que você não está enxergando nessa conexão aí que você mentalizou, né? Eu sinto, gente, que um de vocês, você ou essa pessoa aí, podem ter dado as costas um pro outro, de repente. Pode ter ido embora, pode ter desistido dessa situação, ou pode estar pensando em desistir dessa situação aí para viver algo melhor, para ir em busca, né, de outra pessoa, outras situações, tá? Aqui pode ter realmente para curtir, ó, para se divertir, ou então porque você que está em busca de um relacionamento, né, mais sério, mais concreto. Eu sinto que tem aqui uma preocupação muito grande, tá? De repente com... Sabe que eu tô sentindo? Que ou você ou essa pessoa, eu sinto que pode ser... Pode estar com medo de recomeçar, tá? Por exemplo, se você desistir dessa pessoa, se você deixar ela ir embora, né? Pode ser você dar as costas ou ela ir embora e você deixar ela ir, tá? Você tem medo de que você não encontre mais
uma situação, sabe? Uma pessoa bacana ou algo legal, que você não encontre alguém com quem você queira ficar ou construir algo. Eu tô com a sensação de que é como se você estivesse com medo dessa ser sua última chance, ou de ser uma chance assim real mesmo pra você, sabe? Você talvez tenha medo de não ter forças ou de não conseguir recomeçar, voltar a sair, voltar a conhecer outras pessoas, outras situações. Eu sinto como se, por mais que a situação esteja difícil ou complicada, né? Pode ser um paquera, uma pessoa já a longa data, ou, enfim, por mais que você veja os obstáculos, veja que de repente essa pessoa não está se comprometendo da mesma maneira, ou que as coisas não estão dando muito certo e tal, por mais que você sinta que de repente está na hora de dar as costas, é como se você tivesse com medo de fazer isso e não encontrar mais ninguém, ou de não conseguir mais recomeçar ali, sabe? É como se você tivesse também outros com medo de encerrar um capítulo, de encerrar esse capítulo na sua vida. De repente, se você está num relacionamento com essa pessoa há algum tempo, você pode estar com medo de encerrar esse capítulo aí na sua vida e ter que, né, começar tudo de novo, ser forte, tá? Ó, novo ciclo, né? Encerra, tipo, viver de novo a mesma coisa, a outra pessoa com quem não dá certo, outra pessoa com quem as coisas, sei lá, de quem eu levo um fora, ou que eu deixo pra trás porque não era o que eu pensava, mas será que então alguém vai ser o que eu penso? Será que então eu vou conseguir viver o que eu quero viver? Será que eu vou conseguir encontrar o amor que eu quero encontrar? Mas eu sinto aqui que o que você não tá enxergando é que tem sim. Aqui, ó. Eu sinto vocês aqui a rainha de paus e eu sinto que tem o seu rei de paus. Aí, para chegar, você não tá enxergando, né? Se não deu certo com essas outras pessoas, é porque vai ter uma outra pessoa para que tem uma pessoa aí para dar certo, tá? Seu rei de paus. Porque aqui o que está influenciando essa questão aqui, né? Ah, por que que não dá certo com ninguém? Porque tem alguém aqui para dar certo. E eu sinto que com esse oito de paus, essa pessoa vai chegar logo, tá? Não vai demorar muito mais. Eu sinto que pode ser alguém que você não conhece com essa lua aqui. Pode chegar pela internet, uma mensagem. Só que essa pessoa só vai chegar se você estiver livre, né? Só que você tá com medo de ficar livre. Você tá com medo de deixar, tipo assim, os sentimentos que você tem por alguém, por esse imperador aqui, por exemplo. Você tá com medo de deixar essa pessoa para trás, de recomeçar, de partir para uma nova aventura, uma nova situação, de ficar solteiro, solteira de novo. Talvez você prefira ficar nessa situação com essa pessoa, uma situação conturbada, difícil, mas você tem ali uma situação, tem alguém. Eu sinto que você tá com medo, né? Talvez seja mais fácil lidar com um caos, entre aspas, conhecido do que com uma paz desconhecida, né? Eu sinto que é algo desse sentido, tá, gente? Eu sei que muitos de vocês, eu não quero um novo amor, eu não quero outra pessoa, eu quero essa pessoa. Então, joga essa energia pro universo, não leva com você, tá? Dá uma olhadinha na outra opção e tá tudo certo. Mas eu sinto que isso aqui é quase como se eles estivessem falando para você que se você sente que não tá certo com essa pessoa, se você tá permanecendo nessa situação por medo de recomeçar, o medo de ficar sozinho, medo de não encontrar mais ninguém que interesse e tal, não tem esse medo. Eu sinto isso. Se não tá dando certo é porque tem algo aqui, alguém que mais compatível. Não tenha medo de recomeçar, não tenha medo de ficar sozinho ou sozinha de novo, sabe? Interessante. Vamos ver aqui, então. Vou clarificar, tá? O que que você não está enxergando nessa conexão aqui? Eu sinto que é sobre essa conexão, mas também é mais sobre você aqui, tá? Ó, talvez você precise de força, né? Ou para dar as costas aqui para essa situação em que você tá, ou esse paquera, essa pessoa, enfim. Ó, eu sinto que você pode ter uma dificuldade de desapegar, de começar de novo, né? Como eu disse, talvez seja mais fácil você ficar num caos familiar
do que começar uma história completamente nova e desconhecida, né? Ou então nem saber se vai ter uma história nova, né? Um novo rumo, renascimento. Mas eu sinto que eles estão falando que é justamente isso que você precisa, renascer, sabe? Curtir, se divertir, deixar o passado para trás, principalmente se ele não tá fazendo bem, começar de novo. Eu sinto que você tem medo de, aqui ó, você tem muito medo de soltar, é o que eu falei, soltar ali e se abrir para uma nova situação realmente, completamente, tá? Eu sinto que você tem medo de não. É como. Eu entendo, você já passou por muita coisa, né? Você já teve. Você tem medo de estar se enganando, sabe? De que você vai ter uma nova oportunidade, ou de que tem alguém melhor para você, de que tem o seu rei de paus aí por aí, em algum canto, tá? Eu sinto que você tem medo de estar sendo muito exigente, ou de que você a culpa é sua, que as coisas não dão certo, mas eu sinto que eles estão falando que não é isso não. Ó, eu sinto que você ainda vai celebrar, você ainda vai se sentir feliz, que ainda tem um presente aqui, sabe? Eu sinto que você tem que se permitir acreditar que você merece mais. Eu sinto que isso aqui tá falando de alguém do seu passado, tá, gente? Eu realmente acho que tem alguém aqui do seu passado que ou você já deixou pra trás, está surgindo uma nova oportunidade, ou você tem a chance de deixar alguma coisa aqui pra trás de vez, você tá com medo de realmente começar de novo, né? Ó, eu sinto que essa situação com essa pessoa é conturbada, ou já foi, ou essa pessoa deixa você triste, ou não faz bem pra você. Só que você tem que confiar, tá? Que seu parceiro ou parceira certa vai chegar na hora certa, que talvez no inverno ou no meio do ano essa pessoa tá chegando, diz que não demora muito, né? Eu sinto que você acaba projetando aqui os seus medos. Ó, tá falando, ai de paus, começar de novo. Você tem que ter coragem pra aqui encerrar um capítulo de vez na sua vida, sabe? Eu sinto que você sabe disso, mas você ainda não encerrou esse capítulo específico por medo de começar tudo de novo, de arriscar tudo de novo, sabe? Isso aqui, gente, pode ser pura e simplesmente só questão de você gostar de alguém e você ainda alimentar esse sentimento, esse apego por medo de ficar sem gostar de absolutamente ninguém, de não ter nenhuma possibilidade, mesmo que essa pessoa não lhe faça bem, mesmo que ela não lhe ofereça o que você merece. Para outros pode ser além do sentimento, pode ser um relacionamento mesmo, uma conexão que você alimenta, mesmo sabendo que não faz bem para você, porque você não quer ficar só, sabe? Eu sinto que é alguma coisa aqui hoje o recado veio direto e não é nem sobre a conexão em si. Aqui, porque a conexão é secundária, mais sobre você do que por que você está permanecendo nessa conexão. Entende? Ó, eu sinto que você tem é como se fosse deixar aí esse medo de ter que começar de novo. Porque eu acho que é exatamente isso que eles querem, que você comece de novo. E eu sinto que você ainda não conhece essa pessoa, que, que é a pessoa que você está esperando. Você ainda não conhece. Você vai conhecer quando você começar de novo. E você está se apegando a uma coisa para não começar de novo. Entendeu? Que interessante. Vou colocar mais carta aqui. O que mais que a gente pode saber sobre isso aqui, gente? Porque essa pessoa, que vocês não estão enxergando. Ó, eu sinto que essa é o medo da escassez, o medo da falta, o medo de não ter ninguém. Eu sinto que é isso que dá dúvidas, gera dúvidas em você em relação a essa conexão a essa pessoa aí, tá? Por mais que você saiba, é o que eu tô falando, por mais que você saiba que não faz bem, que não é pra você, que não sei o que não dá certo, blá blá blá, você não quer deixar ir por medo de ficar só, por medo de ter ninguém, por medo de não encontrar mais ninguém nunca mais. Aí você fica se perguntando se o problema não é você, tá? Mas não é. Você tem medo de ficar sozinho e sofrer de novo e etc.
É isso. Você tem que ter a coragem. Eu já tô me repetindo, mas é isso. Você tem que ter a coragem para começar de novo, que aí vai ser assim que você vai. Só assim essa pessoa aí que você tá esperando vai chegar para você. A gente tem um rei de paus, mas que pode ser, né? Vamos falar de signos de fogo aqui. Mas eu vou colocar dos signos, já que aqui tá falando sobre a chegada de alguém, ou que tem alguém novo aí para você, de alguma forma, e assim que essa pessoa não demora a chegar, tá? Vamos ver aqui. Se realmente essa pessoa, se tem essa pessoa nova aqui, é o meio do ano, né? Pelas cartas que tem aqui, tá? Que fala de inverno, mas aqui tem um sol, então eu lembro do verão. Então, no hemisfério norte-sul, até o meio do ano, eu sinto que você pode conhecer essa nova pessoa, tá? Aqui. Vamos ver os possíveis signos dessa pessoa aqui, dessa nova pessoa. Que tem aí que eu sinto que você ainda não conhece. 4 cartas. Ó, aliás, tem aqui, ó, a gente tem o As de Paus, então fala justamente dos signos de fogo, né? Áries, Sagitário e Leão, e aqui o de espada, Gêmeo, Libra, ou de ar, Gêmeo, Libra e Aquário. Mas vamos ver aqui 4. Aqui sai Escorpião, adicionando aqui, ó, Virgem, Libra, mais um, Câncer, tá? Então, gente, aí se você não gosta de energia, não quero ninguém novo, do jeito nenhum e tal, tudo bem. Só jogar essa energia pro universo. Pode ser que não tenha nada a ver com você, tá? Nem sempre tem uma leitura pra gente. Dá uma olhadinha na opção número um. Se ressoou com você, não esquece de deixar um like, se inscrever no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.